Motoristas agredidos, serviço elogiado pela população e criticado por taxistas. É quase impossível ficar indiferente em Santos aos serviços prestados pelos Ubers na cidade. Esse final de semana eu fiz uma reportagem ouvindo todos os lados dessa complexa situação. Talvez depois de assisti-la, você mude de opinião. A guerra entre taxistas e uberistas está declarada em Santos. Não é à toa que ontem a Praça da Independência, no Gonzaga, estava lotada de uberistas e clientes, querendo que o serviço seja liberado pela prefeitura. A população inteira hoje, né, ela está favorável porque é tecnologia. Né? E hoje em dia não tem como a gente lutar mais contra isso, né? O cidadão tem a liberdade de escolher aquilo que ele quer usar, seja táxi, seja ônibus, seja Uber, não importa. Para os motoristas de táxi, o serviço prejudica o trabalho deles, porque é bem mais barato do que o valor gerado pelo taxímetro. Ao escolher o Uber, o cliente não paga a bandeira, valor que é cobrado automaticamente ao entrar no táxi. E por conta do uberista não ter despesas com a licença que os taxistas pagam anualmente para a prefeitura, o valor da viagem em um carro particular, por exemplo, sem o intermédio de nenhuma empresa, é bem menor. É uma concorrência desleal, no meu ver, né? Porque se nós temos essa fiscalização, essas taxas que tem que pagar, então como que pode abrir uma concorrência de um serviço que você não tem uma fiscalização, não tem imposto a recolher? Então eu sou a favor, sim, de se é para trabalhar e a prefeitura quer liberar, então que comece a cobrar o imposto, a taxa em cima dele para ser um serviço concorrente, mas que tenha uma fiscalização em cima, como a gente também, né? A despesa no carro hoje é muito grande, então eu acho que a intenção do Uber é chegar hoje com preço baixo para conseguir mercado de trabalho. E a tendência vai subir, porque vai chegar uma hora que eles não vão aguentar a despesa, é muita despesa com o carro. Uma lei municipal que proíbe o uso do Uber foi aprovada em Santos. E o embate entre taxistas e uberistas ganhou um novo capítulo. Isso porque o serviço julgado como impróprio pela administração municipal tem respaldo da Constituição Federal no Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Ou seja, não pode ser proibido. O advogado Emanuel Teixeira é um dos representantes dos Uberes em Santos. Inconformado com a proibição do serviço na cidade, ele protocolou um documento e encaminhou ao Ministério Público, solicitando a análise da lei municipal. Essa lei ela tem que ser, provavelmente, tem que ter a sua eficácia perdida. Então, existe uma movimentação justamente para que o MP, pelo menos que é o do meu pedido de esclarecimento, seja um pouco mais enérgico para que essa lei seja revogada. E em meio a toda essa confusão, o serviço continua a funcionar na cidade. Só que os motoristas dos Uberes estão apreensivos. Em 10 dias, 5 carros de motoristas do Uber foram apreendidos pela CET. E todas essas ocorrências aconteceram após denúncias de taxistas. André Nogueira é motorista de Uber e foi a primeira vítima. A abordagem aconteceu em junho. Taxistas rasgaram os pneus do carro dele e o agrediram fisicamente. Eu fui buscar a última passageira da noite, na frente de uma balada, né, ali no Canal 2. E como era meu primeiro dia, né, eu fui procurar passageira no meio da população ali, do povo, e eles já perceberam que eu era Uber. E foram para cima, me empurraram para dentro do carro, né, pegaram à força a minha chave de contato e começaram a ligar para a Polícia Militar. A Polícia Militar não quis ir até o local e eles viram que não ia acontecer nada. Um deles tirou o canivete, rasgou os 2 pneus e aí eu saí para um lugar mais seguro para poder me defender, né, me resguardar. Se o motorista que estiver fazendo transporte por Uber for identificado, paga a multa de R$ 1.500 e tem o carro retido. Ultimamente, quando é para rodoviária, a gente fala, olha, senta no banco da frente, por gentileza. Se o passageiro não quiser, tudo bem, né? O principal é saber o nome da pessoa, do passageiro, conversar, né, tentar entender que caso ocorra alguma coisa, né,
falar, olha, não, a pessoa tal é meu amigo, né, já conhece o nome. Para o advogado Ranieri Secconi, especializado em direito do consumidor, o serviço do Uber deve ser regulamentado e não proibido, da mesma forma que acontece hoje com os táxis. Talvez fosse muito mais inteligente a nossa cidade regularizar algo que muito provavelmente é inevitável. A hora que essa lei estiver sob o crivo de uma discussão judicial, ela muito provavelmente vai ser derrubada. O advogado diz ainda que a bandeira de táxi na cidade é a mais cara do país e critica o serviço prestado pelos motoristas particulares. Os táxis particulares, lamentavelmente, a grande maioria dos motoristas é mal educada, os táxis têm má conservação, são mal cheirosos. Eu uso muito táxi. Eu tenho um custo de táxi mensal muito grande, porque eu não tenho um segundo carro. Aliás, optamos, eu e minha mulher, por não ter um segundo carro há muitos anos. Vale muito mais a pena não ter e pagar o táxi, talvez agora mais ainda o Uber, do que ter um segundo carro. E a gente experimenta isso. O táxi particular é um serviço muito ruim na cidade. No serviço prestado pelos Uberes, o cliente tem acesso à localização do carro, modelo do veículo, nome e foto do motorista e também o tempo que ele vai demorar para chegar. As viagens podem ser pagas com cartão de crédito ao invés de dinheiro, mas a principal vantagem mesmo parece estar no bolso. Por exemplo, uma corrida da Avenida Conselheiro Nébias, em frente à praia, até o centro da cidade em um táxi, custa R$20. De Uber, sai por 13. É um transporte de qualidade, né? E eu gosto muito porque é muito ágil, pode se pagar com cartão de crédito. É um serviço bom, é um serviço mais barato em relação aos táxis comuns. E eu acredito que tem que ser liberado, tem que ter direitos iguais a todos.